Boa noite. Guardando aí que eu vou entrevistar o Rodrigo Ramos da Fonseca, da Cálice Latte São Paulo. Não, da Cálice Calhamoc, né? Agora mudou o nome, é Calhamoc, desculpa. Tem alguns nomes aqui que eu não consigo enxergar. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Vamos ver se o Rodrigo já entrou. Bom, não sou muito experiente em lidar com o Instagram, só estou aguardando que eu vou entrevistar o Guru Rodrigo Ramos da Fonseca. Estou aguardando ele entrar aqui para podermos falar. Algumas curiosidades, algumas coisas sobre essa arte marcial filipina. Nome ocidentalizado, né, como Kali, mas tem muitas escolas e muitos lugares nas Filipinas que eles não entendem nem o nome Kali, né? Se bem que agora o nome Kali eu acho que já é mais aceito. Aguardando aqui. Alguns grupos eu não encerrei. Se eu ouvir um barulho de passarinho aqui, meu WhatsApp. Estou aguardando aqui para ver. Aguardando ele entrar.
Aguardando o convidado, vamos aguardar. Bom, eu sou o Marco Antônio de Paula, enquanto ele não aparece eu vou falando. Conheci o Rodrigo Ramos da Fonseca há uns anos aí. E minha vida inteira eu lutei kickbox, Muay Thai. Iniciei em 1983 no Kung Fu Tai San, que na verdade praticávamos como só a fim de no Tai Chi Chuan, para resistência, e a luta era o chute box, que a gente falava, o boxe tailandês, que hoje é o Muay Thai. Tínhamos uma regra um pouco diferente da regra do K1. Dávamos o clinch com 2 joelhadas, cotovelada nos ombros e nas costas, mas não na espinha. Cotovelada no ombro e muito soco, chute, joelhada, assim, clinch, chute na coxa. E eram exames assim exaustivos. Lutava contra 5 de uma vez para instrutor. Depois na marrom tinha uma quantia, na preta lutava contra 10 ou 15, não me lembro. Era um estilo de luta assim assustador. Depois chegando. Fala, meu amigo! Opa, como é que tá? Tudo bom? Saudade de você! Eu também, muita saudade dos treinos, saudade, Abu Rai, Salamatô. O Bohai, pô. E aí, como é que estão as coisas? Adaptando, né? Adaptando agora com a internet. Tá sendo uma honra muito grande poder falar contigo agora. Opa, a honra é toda minha. Tava pensando, vendo todas as suas lives aí, pesquisando, pensando o que fazer de pergunta aí, né? Fica tranquilo, puxa o carro aí e a gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Eu tava começando a falar aí como conheci. Eu não lembro que ano que foi que eu entrei em contato contigo. Foi 2000 e... Agora eu não lembro. Tem que ver as fotos, tem que ver as fotos. Faz algum tempo já. Faz algum tempo, você já é Bagorran, você já é graduado, você já é primeira graduação, então já faz algum tempo já. Já faz algum tempo que você está treinando com a gente. Faz um tempo já. Então, já, e agora faz um tempo. Com essa onda de coronavírus aí, tá mais difícil, mas assim que der eu tô dando um pulo, né? E o interessante foi que eu tava pesquisando há acho que mais de 10 anos procurando saber do Cali, porque eu tinha treinado assim. com os caras, né? Na época, acho que era 97. 97 a gente fazia antes de eu perguntar, só vou contar isso daí. Em 97, a gente fazia um sorteio com o cara do boxe, o cara do jiu-jitsu, tinha os do judô e tinha 2 caras que lutavam. A gente falava que era um kung fu diferente, mas na verdade era silat. E aí, legal. eles não rolavam com a gente. Eles faziam a parte física e não rolava, eu não entendia. E aí eu dava aula do Muay Thai, do kickbox, e o cara do jiu-jitsu. Aí no boxe a gente fazia só luta em pé. E aí, ao mesmo tempo, no final ficava eu e o cara do jiu-jitsu, a gente fazia com luva de bater saco. Na época era vale tudo. E ele era faixa marrom, e eu treinava ele porque ele queria lutar o vale tudo. E aí, depois que eu tive contusões e problemas, eu fui lembrando, eu falei, caramba, fui pesquisando na internet, e aí eu fui entender que eu acho que eles não iriam rolar no chão, porque tanto o Cali quanto o Silat, os caras iriam enfiar o dedo no olho, ia torcer a genital, então não ia ter jeito de rolar com a gente. Eu não entendi. É diferente, é diferente. É bem diferente. Então vamos fazer uma pergunta aí. O Cali é uma luta milenar, né? É uma luta milenar, assim como Kung Fu, assim como Karatê. É uma luta tribal, de origem tribal. Nasceu da necessidade das tribos se defenderem umas das outras, né? O que era comum dentro de uma cultura tribal. Mas por ser uma cultura indígena, mais asiática,
você tinha um conceito, como eu vou dizer assim, de mais técnico, não que em outras tribos você também não tenha. Não que você não tenha nas tribos africanas, não que você não tenha nas tribos indígenas americanas. Todas as tribos indígenas você tem uma cultura marcial bastante evolutiva, mas você tem uma cultura técnica que difere muito de família para família. E isso criou um caráter evolutivo. Se alguém da minha família lutou contra alguém da sua família e perdeu, eu vou usar e somar coisas que eu achei interessantes, que faltavam na minha técnica, para minha técnica familiar. E assim eu vou crescendo. Eu estava até falando ontem do documentário Screamators, e nesse documentário fala assim, a gente tinha um estilo que lutava com um único bastão. Aí fulano de tal da nossa família foi enfrentar um cara que tinha 2 bastões e morreu. Daquele dia em diante a gente começou a usar 2 bastões. Então é uma filosofia evolutiva, ela é um pouco diferenciada da maioria das artes marciais, que você dá um soco, aprendeu um soco há 1000 anos atrás e faz o mesmo soco até hoje e tenta adaptar ele para situações de defesa pessoal, situações reais. Então o Kali ele é muito evolutivo, ele tem muitas linhagens distintas, né? Hoje, oficialmente, se classifica mais de 300 linhagens diferentes, e dentro dessas linhagens existem sublinhagens, tá? Mas, embora você pareça que o Kali está muito segmentado, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. É difícil aparecer alguém falar assim, eu sou professor de Kali. Tá, você aprendeu com quem, aonde, em que época? Tá? Igual lá, se a gente for procurar em que época, a gente não lembra de cabeça quando você começou a treinar Kali com a gente. Mas se a gente for ver as fotos, vai estar lá quando você começou a treinar Kali com a gente. E isso é com todo mundo, isso é com todo mundo. Se aparece um cara aqui no Brasil falando pra mim, eu dou aula de Kali de tal estilo. Tá? Ou o cara fala assim, não, meu estilo é um estilo próprio, mas eu aprendi com fulano de tal. É muito fácil hoje eu entrar em contato com esse fulano de tal e ver se realmente é verdade essa história que ele está contando. Hoje nós temos uma linha que o Paulo Rubio, que é da Pequititis, é um youtuber bastante famoso, né, das artes marciais, do Kali principalmente, ele falando que hoje a gente está numa linha tênue entre a base tradicional e entre a base moderna. E tem muita gente que está tentando se aproveitar disso, né? Pessoas que não aprenderam a base tradicional e que estão tentando criar novos estilos e chamar de Kali. Se você está criando novos estilos, você não pode chamar de Kali se você não aprendeu Kali. Ou se você aprendeu muito pouco de Kali. Você não pode se considerar mestre, ou professor, ou instrutor. Uma coisa é, eu aprendi meia dúzia de coisas com o Kali. Boa noite, William. Eu aprendi meia dúzia de coisas com o Kali e estou levando para um estilo meu pessoal. Isso é uma outra coisa. Tá? Você está falando, meu estilo se chama Batata Self-Defense, porém a gente usa meia dúzia de coisas de bastão do Kali. Que eu aprendi no Kali. Legal, bacana. Você não está falando que você sabe Kali. Você não está falando que você está ensinando Kali. Você está falando que você aprendeu alguma coisa de Kali e está levando isso para o seu estilo pessoal. Legal. Isso não tem nenhum problema. O que acontece hoje é o que acontece em todas as artes marciais. No Krav Maga, no Jiu-Jitsu, no Kung Fu, no Karatê. Vai acontecer em todas as artes marciais, que é a picaretagem. É o cara que nunca aprendeu nada e está falando que sabe Kali, que é professor de Kali, que aprendeu Kali com não sei quem. E como as pessoas não conhecem Kali direito, então o que acontece? Elas acabam acreditando, porque elas não têm uma referência. Né? Então o que acontece? Eu me considero, até o mestre Paulo já falou isso, o mestre Salgado já falou isso,
que eu sou um dos maiores estudiosos de Kali do Brasil e da América Latina. Então, assim, é muito fácil para mim saber de onde você veio. Você treina Kali? De onde você veio? De onde você apareceu? Como você começou? Quem é seu mestre? Quem é seu professor? Entendeu? Então é muito fácil para mim descobrir a sua linhagem, porque as linhagens elas são muito fechadas. Por exemplo, o Ilustríssimo só começou a dar aula com 72 anos. Então ele deu aula para muito poucas pessoas antes do falecimento dele. Então se chega uma pessoa hoje e fala assim, eu sou Kali Ilustríssimo, peraí, da onde você veio? Quem foi seu professor? Com quem você aprendeu? Quando você aprendeu? Então hoje é muito fácil. O Kali vem evoluindo de diversas formas, né? Vem tomando uma diretriz militar. Então hoje a gente trabalha desde de armas tradicionais do Kali, faca, bastão, tomahawk, chicote, até armas de fogo, porque eu acho que hoje não existe uma defesa pessoal que não lide com armas de fogo, porque é fundamental. É fundamental, é uma coisa que hoje você precisa entender, você precisa praticar tiro, você precisa ver como é o funcionamento de uma arma de fogo, porque senão você vai se tornar vítima desse armamento que é cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Então o Kali é isso, ele é uma base militar. Apesar da live ser sua, Marco, muita gente não te conhece, e eu acho legal você falar um pouquinho, resumidamente, da sua experiência marcial, cara. De quem é você, da sua experiência marcial, de como você chegou até nós aí. Então, eu comecei, eu tenho 52 anos, eu comecei a treinar o Kung Fu com 1983. Na época era Kung Fu Tai San, mas a gente usava técnica do boxe tailandês. E aí meu professor acabou sendo despejado, Sérgio Batarelli, acabou sendo despejado uma época lá. Hoje ele tá super bem, tá empresário do Esquiva Falcão, dos boxeadores, tá super próximo. Eu conheço. E na época eu não achava ele onde ele estava dando aula, e aí eu ficava numa praça, um cara com uma luva de boxe, e eu fazia karatê também, tinha feito karatê, mas eu não me dava bem com karatê. E aí esse senhor colocou a luva e foi dando uns toques, e eu ia indo, e o cara dava um socão forte, eu pegava, batia e saia fora, ia esquivando, fui pegando meio no instinto. E aí o cara falou, olha, tem o Severino, era um peso mosca que lutou, treinou com o pai do Eder Joffre, lutou no Japão. Legal. E aí ele perdeu a luta por pontos, mas eu fiquei 6 meses ou 8 meses na garagem treinando com ele no Jardim Iracema. Aí quando eu voltei para lutar o chute boxe no Kung Fu, os caras sentiam uma certa dificuldade, aquela guarda aberta de Muay Thai, e eu acertava os caras mais fácil, e o boxe me ajudou muito. E aí nisso eu fui treinando, tempo voltava, tempo ia, e aí eu não parei mais. E ficava na cachoeirinha, na leg press, lá treinando a luta lá, e todos eles faziam forja, e eu dava aula para criança, e aí o que aconteceu? Aconteceu de vir adultos, na época até o Ezequiel falou pro Batarelli que ia se responsabilizar por mim, eu era muito dedicado, mas eu era só faixa azul, estava na segunda graduação, mas por eu ter experiência de boxe, tudo, eles viram capacidade em mim, e aí eu dava aula para adultos sob a supervisão dele, só que ele falou, você vai treinar comigo, aí eu corria de madrugada no horto, todo dia corria, vinha os caras do tatuapé do boxe, tomava um couro dos caras, lutava, e por eu ser baixinho, eu fazia muito boxe. Ele falou, você vai treinar também comigo. E ele campeão da Forja, o Batarelli foi campeão da Forja. E eles foram afinando aquilo para uma tradição do boxe na mão. E a perna era quase igual um savate, um kickbox assim com um jogo de boxe, e encaixe de mão e perna e tal. E aí fui me dedicando. Aí depois o Batarelli viajou para os Estados Unidos e começou a ser o full contact. Aí nós paramos de usar chute na coxa. Aí eu me tornei lutador profissional de full contact. Só sei que em 95 eu fui para Liverpool disputar o título intercontinental, perdi por pontos. Na época errou o peso ágil, o cara era 3 pesos acima que o meu. Eu acho que o Batarelli ainda dominava peso, era em libras, stones, não sei como é que era a pesagem. Era em libras. Libras, eu ganhei um troféu e eu falava, mas por que desse troféu? Mas não é, eu peguei o Mike Tyson da Europa lá e fiquei em pé 9 rounds.
Só que eu fui com o músculo intercostal rompido, na graduação da preta é 10 rounds, 2.000 abdominal antes. É quase igual aqueles exames que tem no Cali lá. Coisa de horas fazendo golpes e depois lutar com 10 cara descansado e você já estava cansado de 2.000 abdominal, uma porrada de golpes. E eu rompi o músculo intercostal. Rasgou. E eu nem falei pro meu mestre. Para ir para Inglaterra eu fui com a costela rasgada. Então foi assim, foi uma puta dificuldade. E aí, depois disso, o meu professor passou por um processo lá, a academia não estava indo bem, ele começou a investir nos lutadores de Vale Tudo pro Japão, e eu voltei para Ourinhos, e aí eu perdi um pouco o contato, mas eu ia dando aula aqui sob a supervisão dele, até eu peguei, não, depois já tinha pego a faixa preta, fiquei 2 ou 3 anos fazendo as graduações lá, ele gostou muito do meu trabalho, meus alunos ganhavam tudo quanto é campeonato, tive uma turma muito boa de luta, aí foi onde eu comecei a dar aula também. Eu dei aula para um cara que fazia aula com o tal de Edson do Muay Thai, que esse aluno era o Aldinei, que tinha feito Hapkido com o Álvaro. Quando você falou de Hapkido, eu falei, nossa. E aí eu quebrei o nariz dele numa luta, lá na freguesia do Ó, e ele falou, cara, eu quero aprender essa técnica de mão sua. No fim, depois ele treinou o cara da Brasil, do Gibitai, o Gibi era aluno do Aldinei, só que o Aldinei, infelizmente, se suicidou. Puta, o cara era bom, se suicidou por causa de um divórcio, com drogas. Foi uma pena, ele era um amigão, se tornou um amigo. Então, assim, eu tive uma passagem que indiretamente eu treinei muitos caras do tal Muay Thai. Hoje, a parte de mão, indiretamente através desse Aldinei, através de uns outros. Fiquei 15 anos ausente daqui de Ourinhos. No fim, eu fui o pioneiro aqui na cidade. Em 89, eu trouxe a luta de contato. E voltei em 2017. Mas eu fiquei de 89 até 2001 aqui. No fim, eles se uniram em outras organizações. Tem campeões aí até nos Estados Unidos. Tem gente, mas tudo que ficou em outra organização. Entraram na Shootbox. Mas o berço deles passaram por mim, alguns, né? Então, assim... Isso é muito legal. Isso é muito legal porque muita gente olha para você, não sabe quem é você, né? Então, inclusive, até no primeiro exame de Cali foi muito legal, porque ninguém sabia que era você, né? Falando assim, poxa, olha o tiozinho aí e tal, barrigudinho, baixinho. A gente até tem um apelido pro Marco, de Bilbo, né? De Bilbo Bolseiro, por causa do Senhor dos Anéis. E, cara, ele arrebentou, cara. Ele arrebentou. Ele tem uma baita experiência marcial. Ele tem uma baita noção marcial. Então, assim, quem esnobou, quem achou que ia ser fácil, ou quem estava dominando algumas lutas ali, de repente viu uma reviravolta, porque realmente ele tem um histórico marcial gigantesco nas costas dele. Pouca gente sabe disso. Nossa, aquele dia lá, e eu tenho umas deficiências, tenho a costela que sai fora do lugar, eu tenho um queixo que dá uma estralada, eu já perfurei meu tímpano com soco, quebrei dedo do pé várias vezes, mas também quebrei o nariz dos outros à torta direito, né? Isso é o que a gente estava falando ontem na live, e estamos falando em todas as lives, né? A diferença entre os picaretas, né? Os enganadores e os caras que são old school mesmo, que são pancada, anos 80, anos 90, que sabe o que é porrada mesmo, que se machucava, entendeu? Que treina desde pequeno ou treina desde uma idade, mas já com um treino duro, já sabendo o que é um treino de alta performance. Então a gente estava comentando muito sobre isso nessas lives e é muito legal, um prazer ter você na nossa equipe e fazer essa live aí com você. Mas vamos lá, vamos retomar aí o assunto da live. Queria só que você contasse aí, porque às vezes as pessoas... quem é esse cara que tá entrevistando o Rodrigo aí e tal? Quem que é essa pessoa? É um puta de um cara com uma experiência marcial enorme. Exatamente, é um histórico marcial que faz diferença aí, né? Somente pro pessoal aí que tá acima dos 50 anos. Exatamente aí. É isso aí, Tassiano.
Então muita gente não conhece essas pessoas, né? Conhece aí os picaretas, conhece aí os caras que estão aí no auge enganando os outros, né? As pessoas que realmente treinam de verdade ficam às vezes esquecidas ou viram lendas, né? É difícil encontrar, né? Como é que eu encontro esse cara? Como é que eu vou treinar com esse cara? Mas hoje o assunto é justamente como que a gente pode usar a defesa pessoal para enfrentar confronto, né? Como que a gente pode usar a defesa pessoal para enfrentar confronto? Para mim, particularmente, Rodrigo, eu passei por 2 momentos na minha vida. O primeiro momento é o momento que eu tentava evitar o confronto de qualquer maneira, né? E muitas vezes isso não deu certo. Eu tive que acabar lutando para me defender. Algumas vezes eu me dei bem, algumas vezes eu me dei mal, mas nunca fui nocauteado, nunca fui apagado, sempre consegui fugir, mesmo machucado, mas sempre consegui fugir das situações que eu me dei mal. E teve situações que realmente eu queria enfrentar, eu achava que era uma situação que eu tinha que enfrentar, eu tinha que tomar uma iniciativa, porque senão eu ia tomar pior muito, eu ia me ferrar muito. A situação se fechou de um jeito que só ia me trazer problemas maiores, né? E isso eu acho que deve acontecer com todo mundo. Eu acho que todo mundo deve ter um período de hesitação e deve ter um período que, num primeiro momento, até pode tentar uma negociação e tentar evitar uma briga. E quando vê que realmente não vai dar, parte para porrada mesmo, parte para ação mesmo e inibe a situação. E eu gostaria de falar muito de como isso acontece, né? Como a gente vai identificar isso? Como que a gente vai trabalhar com isso dentro da defesa pessoal? Eu acho que a primeira questão que a gente precisa trabalhar em qualquer arte marcial, em qualquer defesa pessoal, é o psicológico do aluno. Tem 2 estudiosos americanos, 2 deles que eu adoro citar e falar a respeito, né? Um deles é o Jeff Miles e o outro deles é o Carl Sieg, que são caras que são nessa linha de defesa pessoal e tal, estudam mais a parte psicológica da coisa, né? Não estudam a parte técnica da coisa. É mais o lance do atacar ou fugir, né? Que é o lance da natureza humana. Ou você vai atacar, ou você vai se defender, ou você vai fugir. E eles trabalham muito a respeito disso. Então, como é que acontece? Primeira coisa é desenvolver o psicológico do aluno. Existem 2 fatores psicológicos que são muito difíceis de imprimir no aluno. Depende muito do aluno. O primeiro deles é o psychological broken, né? A quebra psicológica. É falar para o aluno que ele tem que machucar outro ser humano. Ele tem que machucar outro ser humano. Se ele quiser sobreviver, se ele quiser deixar o panorama de vítima, certo? Ele tem que machucar o outro ser humano. E por incrível que pareça, isso é muito difícil, cara. É muito difícil de você ter essa quebra psicológica, de você chegar e ensinar o seu aluno a machucar outro ser humano. A gente tem um truque na Kalyamok que a gente chama de interception. O interception nada mais é que você, com capacete, tomar soco, com luva, com proteção, capacete de grade, tá? Tomar soco, tomar porrada, segurar essa porrada, aprender a segurar essa porrada com o pescoço, forçar a cabeça para levar mais soco na cabeça, certo? E responder na luva de foco. Responder na luva de foco. Então você
vai levar o soco, vai tomar o soco livre, pá, tomou o soco, a coisa mais perigosa que pode acontecer é seu pescoço ir para trás, e aí você dá uma tonteada, certo? Ou lesionar o pescoço por causa do impacto, certo? E dar uma tonteada. E o nariz, né? Nariz, queixo, enfim, partes da face que são mais permeáveis, são mais vulneráveis. Mas com o capacete não tem isso. Com o capacete é realmente o pescoço. E você aprender a forçar o pescoço para baixo, tomar o soco e responder em 2, 3, 4, 5 golpes. Né? De 3 a 5 golpes. Geralmente de 3 a 5 golpes. Porque nunca o cara vai cair num soco só. E o máximo de golpes que você vai poder dar antes de mudar sua estratégia de luta é 5 golpes. Então a gente sempre vai estar trabalhando entre 3 e 5 golpes de resposta no interception. Mestre, fui agredido por 3 pessoas em uma festa no ano passado. Como é que é? Queriam agredir um amigo e eu fui defender o meu amigo e eles mudaram o foco para mim, começaram a me agredir, enquanto meu amigo fugiu. Tá. Eu tinha uma faca no carro, bateram-me e depois foram embora da festa. Você acha que eu deveria ter ido buscar a minha faca no carro antes de defender o meu amigo? Já vou responder essa pergunta. Nenhuma pessoa da festa acudiu-me, ficaram todos olhando, filmando. Eu vou responder essa pergunta já. Já vou responder essa pergunta. Deixa eu só continuar meu raciocínio. Então, essa é uma forma de quebrar o psicológico broken, né? A quebra psicológica. Fazer a quebra psicológica. A outra coisa, e mais perigosa de se trabalhar com o aluno, é o freeze action, é o congelamento. É quando o aluno congela. É o efeito do carro que vem na sua direção e você para. Né? A luz do carro vindo na sua direção, você para. Você não vai nem para um lado, nem para o outro. Você para na frente do carro e o carro é obrigado a frear em cima de você. Por quê? Porque você teve um congelamento de ação. Você congelou a sua ação. Né? E isso acontece muito. A pessoa te coloca um pânico, te apavora, ela é maior, ela tem um maior tamanho, está em maior número, né? Porque nunca ninguém vem te agredir porque é aleijadinho, está num skate, é um anãozinho. Ninguém vem te agredir dessa maneira. Sempre alguém que vem te agredir tem alguma vantagem. Ou ele está armado, ou ele está em maior número, ou ele acha que tem alguma vantagem técnica, né? Ele sabe lutar, ou ele está num espaço que é confortável para ele. Então nunca ninguém vem lutar com você porque ele está em desvantagem, tá? Ninguém, a não ser que a pessoa seja louca ou idiota. Então não existe isso. Então essa quebra psicológica é difícil. Cara, como que você faz para ter essa quebra psicológica? Porrada. Porrada, não tem como. É pegar capacete com grade, dar bastãozada de borracha no aluno, soco no aluno com luva de bastante onça, para o aluno não se machucar. Por quê? Porque o aluno vai apanhando, ele vai respondendo. E você vai criando exercícios em cima disso, de apanhar e responder, de apanhar e responder. Para quê? Para que ele quebre esse congelamento. E mais que isso, exercício de antecipação. Uma coisa que a gente faz muito. Quase toda a luta começa com um empurrão, quando ela tem um efeito intimidatório. Então o cara quer te intimidar, o que ele faz? Ele não chega te dando um soco, porque ele não tem confiança para te dar um soco. Ele não tem coragem para te dar um soco. Então o que ele faz? Ou não tem técnica. Então o que ele faz? Ele chega te empurrando. E aí o que acontece? Você vai para trás e aí ele cria a vantagem do espaço para te dar um soco, para pegar uma arma, para poder fazer alguma coisa depois que ele te empurrou. Então o que acontece? A gente tem um exercício que quando a pessoa é empurrada, ela já responde com soco.
Então a gente vai fazendo isso. Eu empurro você, você responde com soco, você me empurra, eu respondo com soco. E assim vai. Então vai criando um subconsciente de que toda vez que alguém tentar te empurrar, você não vai ter esse congelamento de ação. Você já vai responder com soco. Então são exercícios motores e psicológicos que vão afetando o subconsciente. Isso são treinados durante anos, tá? Isso não é, o cara entrou 6 meses de academia, o cara vai ter essa quebra psicológica, ele vai ter essa anulação do congelamento de ação. Não, isso é coisa de anos, tá? Principalmente quando a pessoa ela tem uma característica pacífica. Ela já é uma pessoa pacífica, já é uma pessoa que não está habituada com a violência, tem medo da violência muitas vezes e que acaba se tornando vítima da violência por conta disso. Eu vou responder a pergunta só para a gente continuar. Okay. Vou responder a pergunta aqui do Elísio. Elísio, é o seguinte, Elísio. Cara, todo mundo passou por uma situação na vida onde foi defender um amigo e ficou na mão. O amigo saiu fora, o amigo correu, o amigo... Cara, eu tô lendo um livro que eu tinha lido até a metade, parei e agora eu tô começando tudo de novo, que se chama 48 Leis do Poder. Tá? Na 48 Leis do Poder, tá falando lá que você não tem amigo, cara. Você não tem amigo. É difícil, cara. Muito difícil você ter um amigo. Muito difícil você ter um parceiro que vai te ajudar, que vai te apoiar numa situação, seja ela qual for. Às vezes é uma situação financeira, uma situação física, às vezes é uma situação... Qualquer situação. É muito mais fácil você se aliar a um inimigo do que você contar com um amigo numa hora difícil. É muito raro. Então é o seguinte, cara, a situação era do seu amigo, você tinha que deixar a situação até onde você e seu amigo pudessem levar. Se seu amigo correu, você vai fugir junto, cara. Você vai fugir junto. Você vai tentar chegar junto com o seu amigo ali e tal, e vamos ver o que vai dar. Se o amigo correu, você corre junto. Se você vai para o seu carro e pega uma faca, ou se você tivesse com uma faca ali de pronto uso para se defender, quem ia se dar mal ia ser você. Por quê? Porque a briga aconteceu com o seu amigo. Então toda a questão penal, toda a questão jurídica ia cair em cima de você. Ah, legal, você apanhou. Puta, você apanhou? Apanhou. Legal. Se em algum momento você tinha que estar com uma arma, seja uma faca, seja um bastão, seja o que fosse, porque daí era um grupo de pessoas partindo para cima de você. Aí a razão de que eles estavam querendo ir para cima do seu amigo não interessa mais. Eles estavam indo para cima de você. E aí você teria uma margem legal para poder usar uma arma para poder se defender, uma arma branca, tá? Uma faca ou um bastão, certo? Mas aí você teria que estar com a faca com você. Se você fosse no carro para pegar a faca, para depois se vingar das pessoas, aí você está totalmente descoberto pela lei. Aí você seria o agressor, você teria uma razão torpe, que seria, seu amigo não ficaria do seu lado, provavelmente nem ia depor em seu favor, certo? Nem ia servir como testemunha. Então, assim, faca, arma, cara, junto ao corpo. Tô numa balada que eu não posso entrar com faca, não posso entrar com algum tipo de arma improvisada. Mesa, cadeira, copo, caneta. Cara, quantas vezes eu entrei com caneta tática dentro de balada? É uma caneta, porra. Só que é uma caneta tática, certo? Quantas vezes eu não entrei com faca em bolsa de mulher? Botava dentro de bolsa de mulher porque é difícil ter uma revista mais apurada dentro de bolsa de mulher, certo? E muitas vezes colocava até dentro de mods. Porque o cara não vai ficar revirando mods de uma mulher para ver que tá algum canivete dentro da bolsa de uma mulher. Então é ser esperto, cara. Quando se fala de defesa pessoal, você tem que ser esperto.
Mas lembre-se que hoje o assunto é a gente tentar evitar esse tipo de caso. Tem mais uma pergunta ali, deixa eu ver. Vamos lá. Respondi a pergunta, Elisio. Fique esperto. Próxima vez, não conte com amigo esse tipo de coisa. Primeiro alvo, é uma boa sempre focar o nariz? Às vezes sim, às vezes não. O nariz, ele é sempre um alvo que tonteia, que tira a visão, mas se você acertar na base da nuca, ou do queixo, ou do encaixe mandibular, geralmente são lugares que vão desligar. Vão desligar. É muito fácil desligar queixo, encaixe mandibular, pavilhão auricular, base da nuca, têmpora. Nariz é sempre um alvo primário. Olhos, né? Finger jab, certo? Acertar os olhos é sempre muito bom. Traqueia, gogó. Acertar o gogó. Aqui é o gogó, tá? É o vezinho no gogó. Aqui laringe e tal. Mais para baixo é a traqueia. Então é um Vzinho, ó. Vou mostrar aqui, ó. É um Vzinho de distância. É um Vzinho. Aqui você acerta de um jeito, empurrando. Aqui você acerta batendo. Certo? Então são lugares diferentes, eles funcionam de maneiras diferentes. Também são bons alvos, né? Além da genital, né? Genital sempre é um bom alvo para poder acertar, porque não tem tamanho, porque não tem técnica, não tem nada. Genital, olhos e traqueia, a gente ensina no exército, a gente fazia os caras repetir. Traqueia, olho, genital. Traqueia, olho, genital. Por quê? Porque funciona bem. Amigo que foge é inimigo, exatamente. Acusa legítima defesa de terceiros, no caso de ação imediata, exatamente. Então vamos lá. Como é que você evita? Como é que você evita uma situação? Eu sempre digo que se você tem dúvida, toda dúvida que você tem na sua vida, na verdade ela é uma certeza. Quando se trata de defesa pessoal, é uma certeza. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, você está num lugar, 10 horas da noite, certo? Passa uma moto com 2 caras. Eles vão até a esquina e estão voltando. Você acha que o quê? Eles vão pedir as horas para você? Eles vão pedir endereço para você? Não. É óbvio que eles vão te assaltar, certo? Isso é óbvio, você não precisa ter dúvida. Os caras passaram por você de moto, voltaram do nada, certo? 2 caras numa moto, eles vêm te assaltar. Isso é óbvio. Desci numa estação, num lugar escuro, certo? Eu vou deixar minha faca na mochila, vou deixar meu bastão na mochila, vou deixar meu bastão no bolso, vou deixar minha faca no bolso? Não, já vou com ela na mão. Por quê? Porque se eu precisar para ela de pronto uso, eu já estou com ela na mão. Muitas vezes não é nem o efeito da ação, é o efeito intimidatório. É claro que eu não vou andar com a faca na mão como se fosse um Conan. Estou procurando uma briga. Não. Eu vou andar com a faca disfarçadamente na minha mão. Ou ela já dentro do bolso, ou ela aqui assim, ó, eu costumo colocar muito uma mão em cima da outra e colocar junto da minha barriga. Porque daí a pessoa não vê a lâmina, certo? E a lâmina já está puxada. Se eu precisar usar, certo? E ninguém vê, porque ela já está aqui. Ela está uma mão sobre a outra cobrindo a minha lâmina. E se for um bastão, eu sempre prefiro o bastão telescópico, que é mais fácil de armar, ele é mais rápido numa situação de risco, certo? Outra situação, passou aquela mulher bonita, aquela mulher atraente, ela mexeu com você está num grupo de homens, certo? Um grupo de homens, tudo feio, tudo zoado, certo? Tudo mal encarado, bebendo, certo? Passou a mulher lá. Ela mexeu com você pode ter certeza que ela tem um namorado, ela vai chegar no namorado e vai falar assim, aquele cara ali, tá naquela mesa cheia de cara, mexeu comigo. Então são coisas que, cara, você já tem que ter na sua cabeça. Você é feio, velho. Você não é o Brad Pitt. Cara, se o Brad Pitt, o Bradley Cooper, se o Keanu Reeves não acontece isso,
Não é com você que vai acontecer, cara. Se ela for lá, ela vai provocar uma situação de risco. Outra situação muito óbvia é aquela velha história do cara perguntar a hora para você, do cara chegar e falar que precisa de dinheiro para voltar para a terra dele, entendeu? O cara falar que ele tem tudo, né? Eu tenho doença, minha perna tem uma doença, minha mãe está no hospital. Porra, cara, o cara tem tanta desgraça na vida que é melhor deixar o cara morrer. Deixa o cara morrer, velho. Morre, velho. Porra, vai dar dinheiro pro cara pra quê? Certo? Então são situações que se você acha que vão acontecer, provavelmente vão. Outra situação que eu gosto muito é a situação da cerveja. Você derramou cerveja no cara e o cara chegou e falou assim, você chegou pro cara, meu velho, desculpa, derramei cerveja em você, foi mal, não tinha visto. O cara vai falar, meu velho, tudo bem, tranquilo, cuidado. Geralmente, quando acontece algo parecido, eu deixo o bar, eu deixo a balada, eu deixo a festa. Por quê? Porque o cara pode ter deixado quieto. Ele pode ter deixado quieto, falar, o cara derramou cerveja, normal. O cara pode estar passando a cabeça dele, filho da puta, derramou cerveja em mim. Eu vou pegar esse cara daqui a pouco. Quando ele estiver bobeando, estiver de costas, vou dar uma garrafada na cabeça dele. Ou ele pode voltar, o amigo dele chegar e perguntar, o que aconteceu? Não, o cara derramou cerveja em mim, tranquilo e tal. E o amigo dele ficar de isqueirinho. Porra, como é que você deixa o cara derramar cerveja em você? Porra, vamos lá, vamos resolver essa porra aí. Que negócio é esse, o cara derramar cerveja em você? Então, cuidado. Uma situação muitas vezes parece que está resolvida e não está. Nós classificamos esse tipo de situação por cores, como o combato. A gente aprendeu isso com o combato, do Paulo Albuquerque. Então são situações que a gente designa por cores, né? Como se fosse um semáforo, verde, amarelo e vermelho. Então, assim, situações que você acha que vai acontecer. Eu acho que aquele cara vai vir arrumar confusão comigo porque ele está muito louco. É uma situação vermelha. Ela já nem é amarela. Porque se você acha, você tem que ter na sua cabeça que é uma certeza. Vai acontecer. Se o cara tá muito louco na balada, parece que é incrível, é um imã. O cara vem e mexe com você, mexe com a sua esposa, mexe com a sua filha. Cara, se você acha, vai acontecer. Se você desconfiou, vai acontecer. Se o cara tá mexendo muito dentro da calça, o cara tá muito incomodado, mexendo muito dentro da calça, e você vê outro cara do outro lado fazendo a mesma coisa, olhando para ele, eles vão assaltar o lugar. Eles vão assaltar aquele lugar. Então são coisas que você tem que já ter na sua cabeça que são sinais vermelhos. Outra coisa que são sinais vermelhos, agressão verbal. Agressão verbal é um sinal vermelho. Certo? Existem duas formas da pessoa te xingar. Isso entre homens, tá? Desculpe as mulheres aí que estão acompanhando a live. Um jeito de xingar é: porra, Marcão, filho da puta. Mano, que isso, tal. Nós somos amigos, nós temos liberdade de nos xingarmos porque é uma coisa do homem. Outra coisa é o cara bateu no carro do Marco e aí chegar e falar assim: aí, seu filho da puta, você bateu no meu carro. E aí, como é que vai ficar? O cara já agrediu ele verbalmente. Já é um sinal vermelho. Você já tem que ficar em expectativa. Por quê? Porque pode e provavelmente vai acontecer uma agressão. Então tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. Gestual. Gestual, não vai dar para eu mostrar todos os gestos aqui, mas eu vou tentar explicar, tá? Tem o pavão, que o cara abre os braços, né? Porra, meu irmão, que merda é essa? Por quê? Porque instintivamente é uma coisa inconsciente, é uma coisa animal. Ele está tentando crescer o volume. Ele está tentando ficar maior
para poder te intimidar. Então ele abre os braços para poder te intimidar, como se fosse um pavão, né? Com as penas de um pavão, que ele abre as penas para poder intimidar o outro macho. Então ele tem esse intuito. Porra, meu irmão, abriu os braços, sinal vermelho. Outra coisa, jogador de futebol. Esses dias a gente viu um vídeo que o cara, no metrô, que o cara bota os braços para trás. Ele bota os braços para trás. E aí começa a discutir com o cara e de repente ele dá um soco no cara e desmaia o cara. Quando o cara põe os braços para trás, tipo jogador de futebol falando com o juiz, né? Você pode ter certeza que o cara já está com uma má intenção. Ou ele está preparando para dar um soco, ou ele está tentando puxar uma arma que está nas costas dele. Alguma coisa ele está tentando fazer. Nós temos o maestro. O maestro é o cara que gesticula. Porra, meu irmão, você mexeu com a minha mulher, seu filho da puta, sei o quê. Ele gesticula muito, cara. Cara que gesticula muito numa situação de conflito, ele já é um sinal vermelho. Ele já vai fazer alguma coisa. Cuidado, se afasta. Se afasta, o cara tá gesticulando muito. Tá gesticulando muito. Tá? Nós temos o apontador. O apontador é o cara que aponta o dedo na sua cara. É o cara que aponta o dedo para você. O apontador geralmente é um cara perigoso. Porque ele já está, não só, ele já não está só na parte do psique. Ele não está mais só pensando. Ele já declarou, ele já verbalizou e ele está mostrando para você que ele vai fazer algo, que ele vai agir. Então ele já passou do psicológico, passou pro verbal e agora ele está mostrando para você que ele vai fazer alguma coisa. Toque, né? É o que a gente chama de medidor. É o medidor, ele gosta de te medir. Ele puxa a camisa, ele encosta a mão no seu ombro, ele encosta a mão no seu peito. Encostou em você, já é uma agressão. Já é um sinal vermelho mais um. Por quê? Ele encostou em você. É a mesma coisa quando o cara tenta te separar. Desculpa, é teu amigo ou não é teu amigo? Tentou separar a briga? Porrada nele. Porque tocar é um sinal vermelho. Quantas vezes vocês não viram situações que o cara tenta separar a briga, o cara segura você, mas não segura o outro. E aí o outro vai te dar um soco, te dar uma facada, te dar um tiro. Então o cara que está tentando separar a briga e ele te toca, ele também já é um agressor, independente de ser seu amigo ou não, independente de estar com você ou não, porque ele pode estar na melhor das boas intenções. Se ele te segurou, se ele te empurrou, ele deu espaço para o outro para poder te dar um soco, para poder te dar um chute, para poder agir em sua direção, puxar uma arma. Então muito cuidado com as pessoas que tocam. É o medidor, é o cara que gosta de medir, gosta de tocar. Ele pode tocar para te intimidar, ele pode tocar para tentar separar uma briga, ele pode tocar para poder te segurar. Certo? Tá faltando um. O romântico. O romântico eu acho que é um dos piores de todos, né? É o cara que chega no pé do ouvido. O cara chega aqui no pé do ouvido aqui. Ô, meu irmão, que isso, meu irmão? Não precisa brigar. Não precisa disso não. Deixa isso quieto. Para com isso. Cara que gosta de chegar no pé do ouvido. Ele gosta de aproximar ou para chamar a sua atenção. Porque o amigo dele vai agir ou porque ele vai agir furtivamente. Ele pode já estar com uma faca na mão, ele pode já querer desferir um soco, ele pode já querer te empurrar para os outros se unirem socando você, ele pode tentar te agarrar, se ele manja de chão, ele pode tentar te levar para o chão. Então, muito cuidado com o romântico. O romântico é o cara que chega falando pertinho, que chega falando no pé do ouvido. Então, tudo isso são coisas que todo mundo conhece. Todo mundo que já lutou na rua, que já viu um vídeo de rua, é só olhar no YouTube.
Você vai ver todos eles. Você vai ver o Pavão, você vai ver o jogador de futebol, você vai ver o romântico, você vai ver o maestro, você vai ver todos eles. Certo? Porque é uma forma latina brasileira de gesticular. Na Itália, por exemplo, o cara chega perto para cabecear. É muito comum o cara chegar perto e já não esperar. No meio do confronto ele já cabecear. Por quê? Porque é uma coisa comum na Itália. No Brasil, esse tipo de gesticulação já é uma indicação de que vai acontecer um conflito. Entenderam? Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Em uma situação de crise, você está acompanhado de sua namorada, esposa, amiga, filha, não luta nada e você é atacado por múltiplos oponentes. Você é treinado. Qual a sua conduta? Primeira coisa, manda correr. Manda correr. Manda correr. Sai daqui. Por quê? Porque elas são alvos. Elas são alvos. Certo? Elas são alvos. É ruim você ficar sozinho numa situação? É ruim, mas eu espero que você seja treinado. Tem uma situação muito legal que o Paulo Albuquerque ensinava, de que quando você está de mãos dadas com a sua esposa, e aí o cara vem agredir. Ele já veio agredir, ele já está na ação de agredir. Então o que você faz? Então você está com a mão dada, o que você faz? Você chuta a sua esposa. Por que você chuta a sua esposa para trás? Porque você tira ela da zona de ação o mais rápido possível. Vai machucar? Vai machucar, mas aí ela já está ligada que ela tem que correr. Ela tem que sair da ação. Aí veio um rapaz e falou assim, mas, professor, eu costumo andar de mãos dadas com a minha esposa e com a minha filha. Como é que eu faço? E aí, desculpem as mulheres que estão assistindo a live, mas aí o mestre Paulo ele respondeu, você chuta a sua filha, porque esposa você tem outra, filha você só tem uma. Se acontecer alguma coisa, pelo menos a sua filha você salvou. Agora esposa você pode ter várias, esposa você tem um monte. Então, o certo é você já ter um plano. Nos Estados Unidos tem um curso muito legal, que é um curso de treinamento para filhos e esposa. E nesse curso o cara ensina tudo. Ensina quando a esposa deve agir. A esposa ela sabe lutar um pouquinho, tem uma noção de luta, ela vai lutar junto com você. Quando ela deve correr, quando ela deve sinalizar. Então eles já combinam sinais. Sinais tipo assim, torta de maçã. Torta de maçã, a esposa já sabe que tem que correr. Certo? A filha, o pai vai entrar em casa, a filha está na janela, a filha faz o bafo na janela, e aí ela consegue escrever na janela o número 1, o número 2, o número 3, que é o nível de perigo da situação. Nível 3 para se tem gente armada dentro de casa. Nível 2 para ver se tem gente desconhecida dentro de casa. Nível 1, se é uma pessoa suspeita. Entendeu? Então, esse curso é muito legal. É um curso que não tem no Brasil e provavelmente nunca vai ter, cara. Porque o brasileiro tá nem aí com segurança. Realmente, a maioria dos brasileiros são gado. Não estão nem aí com segurança. Essa que é a verdade. Vamos lá? Já proteger amigo de balada, elementos queriam arrebentar ele, saquei minha arma e não ficou para contar a história.